Boa noite, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma semana da nossa célula, né? Nessa modalidade que nós estamos fazendo de vídeo. Eu espero que o vídeo da semana passada tenha falado realmente muito ao seu coração. Já tive retorno de algumas pessoas. E eu espero que esse vídeo dessa semana também possa falar muito ao seu coração. E a gente tem que tentar ser o mais breve possível, né? Porque os vídeos eles sempre dão umas travadas aí na hora de ir. Então a gente vai tentar ser o mais breve, o mais sucinto possível, mas tentar falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações e que possa encontrar espaço no teu coração também. Nós vamos estar falando sobre a lição número 8, mas antes disso eu queria fazer uma oração pela tua vida. Queria que você fechasse os teus olhos nesse momento para a gente estar fazendo essa oração, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Pai, o nosso coração diante da Tua presença, levamos a nossa mente, Senhor Deus, diretamente ao Seu coração, alinhados ao Seu coração, para que aquilo que Tu venha falar conosco possa trazer, Senhor Deus, um alinhamento de vida, possa trazer conserto, possa trazer renovo, que essa palavra, Senhor Deus, que vai ser ministrada no dia de hoje, possa encontrar realmente um espaço legal no nosso coração, para que a gente possa fazer essa palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, germinar e dar bons frutos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, obrigado por esse momento de célula. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Sempre tem aquela perguntinha básica, né? E aí, como é que está sendo a sua semana? Nós sabemos que estamos vivendo tempos bem diferentes, né? E nesses tempos, cada semana parece que demora muito tempo para passar. Então você deve ter vivido muitas coisas nessa semana e eu espero que, diante das coisas que você tenha vivido, o Senhor possa ter te dado vitória em todas elas, tá? A lição que nós vamos estar compartilhando no dia de hoje é a lição número 8, que cabe sempre pra gente, sempre cabe uma pergunta no início da lição. Mas enquanto eu vou fazer essa pergunta, você vai pegando a sua Bíblia aí, vai se conectando aí no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Nós vamos estar lendo dois textos iniciais, Malaquias, capítulo 3, versículo 10. E nós vamos estar lendo também o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Vou pegar minha Bíblia aqui, para que eu possa conseguir falar um pouquinho ao teu coração. Diz assim a palavra de Deus, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Se achou aí, já conecta, já diz célula, já manda assim uma imagenzinha da célula aí pra gente. Malaquias capítulo 3, versículo 10 vai dizer assim: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Pula agora lá para o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Já deixei marcadinho aqui para a gente não perder muito tempo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, vai dizer assim também: O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e tenham a vida em abundância. Deus quer nos oferecer nessa quinta-feira uma vida de promessas, mas uma vida de promessas em abundância. E a primeira pergunta que eu te faço nessa noite é: grandes expectativas na sua vida. Quais são as grandes expectativas que você não conseguiu com que elas fossem realizadas na sua vida? Eu tenho uma grande expectativa na minha vida. Quando eu era pequeno, eu sonhava em ser jogador de futebol, né? Tinha uma expectativa muito grande em relação a isso. Fui para a escolinha, tentei, dei todos os meus jeitos lá, mas infelizmente eu não consegui ser jogador de futebol e aquilo ali por um dado momento me frustrou. Me frustrou porque era uma grande expectativa que havia no meu coração. Eu tinha colocado, empenhado parte da minha vida naquilo. E infelizmente a vida me levou para outros caminhos. Eu acabei depois, mais para frente, fazendo outras escolhas que não me permitiram viver essa promessa. Então a gente sabe que na Bíblia, né, Deus ele tem muitas promessas para a gente. Mas só que algumas dessas expectativas que a gente coloca em cima de algumas promessas, elas não se cumprem. Não se cumprem por diversos motivos, né? Uma das coisas que a gente pode entender em relação a o não cumprimento de algumas promessas é referente à nossa postura, né? Muitas das promessas do Senhor não se cumprem nas nossas vidas por conta da nossa postura. E aí eu queria também compartilhar com vocês, que eu deixei aqui nas minhas anotações, de que verdadeiramente existe uma grande promessa estabelecida sobre as nossas vidas.
Mas muitas dessas promessas não vão se realizar. Por exemplo, nós conhecemos um grande jogador de futebol que se chama Ronaldinho Gaúcho. Uma grande promessa estava sobre a sua vida, se cumpriu sobre a sua vida. Mas o seu irmão, todo mundo diz, né, que o seu irmão jogava mais bola do que ele. Mas essa promessa não se cumpriu na vida do irmão dele, porque o irmão dele acabou se contundindo e essa promessa não se cumpriu na vida dele. Então, vale muito mais do que as promessas de Deus para se cumprir na nossa vida, cabe muito mais do nosso esforço, do nosso empenho, do que propriamente dita de Deus. Porque Deus ele tem a vontade e o prazer em nos abençoar. Só que muitas das suas promessas não são cumpridas por causa das nossas posturas ou por coisas que acontecem na nossa vida que não nos deixa chegar até a conquista da promessa. Eu queria compartilhar algumas coisas aqui com vocês, 3 coisas simples que vai fazer a gente não somente visualizar a promessa, mas vai fazer de mim e de você ter uma vida abençoada, uma vida de promessas, uma vida abundante na presença do Senhor. Porque é isso que ele nos ofereceu em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. É isso que o Senhor quer que eu e você vivam, uma vida abundante. Deus não tem uma vida de miséria, uma vida de preocupação extrema para nós. Muitas das vezes isso acaba acontecendo. Mas ele não tem essa vida pra gente, ele tem uma vida abundante. E eu quero, assim como eu quero na minha vida, eu quero que isso se cumpra na tua vida. Por isso que eu quero compartilhar algumas coisas com você em relação a isso. Para que nós venhamos a ter a vida abundante, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que a gente precisa exclusivamente conhecer as orientações de Deus. Para que eu e você vivam uma vida abundante, nós precisamos conhecer as orientações de Deus. Conhecer o Deus a quem servimos e as orientações. O que ele tem pra gente? Você sabe aí me dizer, mais ou menos, quantas promessas se encontram na palavra de Deus? São mais de 8.000 promessas para mim e para você. Significa que o Senhor, então, tem muita vontade em que eu e você seja abençoado e que viva uma vida de promessas. Mas o grande problema é que a gente, muitas das vezes, não segue essa orientação de Deus. A promessa ela tem um caminho. Para eu percorrer esse caminho, eu preciso ser orientado. E orientado por quem? Pela palavra de Deus. Orientado pelo Senhor. Então, você precisa conhecer essas promessas, querer viver essas promessas e estar preparado para que quando elas cheguem, você usufrua dessas promessas. Porque tem muita gente também que pede muitas promessas ao Senhor, mas quando as promessas chegam, não sabe nem como usufruir. Então você tem que estar certo de que Deus está altamente preocupado em que você seja abençoado, em que você tenha uma vida de promessas. Mas por isso segue as orientações do Senhor, não segue o teu próprio entendimento não. Não segue aquilo que o teu coração tem te inclinado a que você venha desejar a fazer. Porque muitas das vezes a gente não recebe, não consegue entrar no lugar da promessa porque a gente faz aquilo que o nosso coração deseja fazer. E porque a gente não segue as orientações do Senhor. Se o povo de Israel tivesse seguido as orientações dele, ele não precisava ficar 40 anos lá no deserto peregrinando. O Senhor deu um comando, vai lá e conquista a terra. Eles quiseram ir lá, aí pediram para Moisés para espiar a terra, enfim, desobedeceram ao Senhor, não seguiram as orientações. Por isso que muitas das vezes você vai visualizar a promessa, mas não vai entrar na terra da promessa, porque a gente não segue as orientações do Senhor. Que a gente aprenda a seguir as orientações do Senhor. Essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar com você. Oséias, capítulo 4, versículo 6, vai dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento. De que vale, de que tem proveito ter mais de 8.000 promessas aqui, se eu não persigo o caminho da promessa? Eu e você precisamos perseguir o caminho da promessa. Precisamos perseguir esse caminho, mas precisamos ir na orientação do Senhor, não de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é que para a gente viver uma vida abundante na presença do Senhor, a gente vai precisar seguir as orientações de Deus. Ou seja, a palavra do Senhor é a nossa orientação, a palavra do Senhor é a nossa bússola, mas a gente precisa querer seguir nesse caminho. Conhecer a palavra, e aí eu creio que todos nós conhecemos, ou grande parte de nós conhecemos a palavra do Senhor, não estou falando conhecer como um todo, porque tem muitas coisas ainda que Deus revela para a gente, mas conhecer é muito importante, mas mais do que conhecer, é obedecer. A obediência ao Senhor leva a gente a conquistar coisas na nossa vida. Então, mais do que conhecer a palavra do Senhor, obedeça a sua palavra. Tentar convencer a Deus
muitas das vezes, das escolhas que nós fazemos não é o caminho certo. Às vezes você quer alguma coisa, está pedindo tanto alguma coisa para Deus porque você está desejoso, você, a sua família, fez sonhos, fez projetos, e é bom que a gente sonhe, é bom que a gente tenha bastante projeto. Só que na realidade, muitas das vezes é desejo do nosso coração aquilo ali. A gente não perguntou a Deus se é aquilo que Ele tem pra gente. Aí a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba tentando convencer a Deus de que aquilo que a gente deseja é melhor. De que aquilo que a gente deseja, a gente tenta até convencer a Deus, Senhor, é isso. E às vezes a gente condiciona a resposta de Deus à nossa vontade. Muitas das vezes Deus está falando o contrário, mas você pega alguma coisinha que você entendeu que seja a resposta de Deus. Eu já fiz isso muitas das vezes na minha vida. Quantas das vezes eu quis coisas na minha vida que eu falei, então Deus está me falando, essa é a direção, esse é o comando de Deus. A palavra de Deus vai dizer que a revelação dele, a palavra dele não traz confusão, ela traz paz. E muitas das vezes, quando nós estamos desejosos que algumas coisas aconteçam na nossa vida, a gente sabe que aquilo não é de Deus, a gente sabe no fundo do nosso coração, da nossa racionalidade e do espírito revelador de que realmente aquilo não é a direção certa para fazer. Mas às vezes a gente tenta convencer a Deus. E aí a gente acaba se estrepando. A terceira e última coisa que eu queria compartilhar com você é que a gente leu o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Deus tem promessas abundantes para que eu e você venhamos a viver uma vida aqui na terra. Então, Ele tem bênçãos aqui para a terra, mas Ele tem bênçãos celestiais. João capítulo 10, versículo 10 vai falar isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas também Marcos capítulo 8, versículo 36, vai dizer que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, o que adianta a gente ter uma vida abundante aqui na terra se a morada celestial, a coisa mais importante que nós temos que viver, que o Senhor tem pra gente, que é uma morada celestial, a gente não está se preparando para isso. Se você ainda não teve essa oportunidade, entrega o seu caminho para Jesus. Conserta o seu caminho aí. Não fica andando por onde você acha que você deve andar, não. Volta para Jesus, entrega o seu caminho para Jesus. Porque mais do que viver uma vida aqui na terra abundante, Ele quer que você tenha uma vida e uma morada celestial eterna. É isso que Deus te oferece. Eu quero orar pela tua vida, quero encerrar esse vídeo fazendo essa oração, pedindo a Deus que possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento de célula, por esse momento de compartilhar a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa realmente ter encontrado lugar nos nossos corações através dessa palavra. Repreenda toda voz contrária à tua, todo espírito contrário ao teu, que os nossos ouvidos, a nossa mente estejam realmente inclinados a nos submeter à tua vontade, para que nós venhamos a ter uma vida abundante. Em nome de Jesus, amém. Você tenha uma excelente semana, que o Espírito Santo de Deus possa continuar completando essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.